Lei Orgânica do Município de Santo André. Fundamentos do Município de Santo André. Saudação inicial. Olá, futuros servidores públicos municipais, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Este material foi construído a partir de experiência prática em concursos públicos, análise criteriosa de editais, estudo de provas anteriores e leitura direcionada do padrão das bancas que atuam em concursos municipais, com o apoio de inteligência artificial aplicada de forma estratégica à educação. Logo abaixo, na descrição deste material, você encontra também outros conteúdos organizados para este concurso específico. Organize seus estudos a partir deles e aproveite esse material de forma planejada e objetiva. O material em PDF da disciplina Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, direcionado a este edital, está disponível logo abaixo por um valor simbólico, pensado para tornar o estudo acessível e, ao mesmo tempo, permitir a continuidade deste projeto educacional. Por apenas R$15, você terá em mãos o conteúdo completo, organizado e revisado, exatamente o que está sendo trabalhado e aprofundado nas aulas, com foco na legislação para o concurso do CRAISA. É um material feito para quem quer estudar com método, evitar perda de tempo e chegar na prova com segurança e foco em posse. Aqui é estudo com cabeça de prova e postura de posse. Você não está lendo para ficar por dentro. Você está lendo para entender como a banca pensa, responder certo, marcar ponto e assumir o cargo. O conteúdo a seguir está estruturado como uma aula escrita, com teoria direcionada, leitura orientada da legislação municipal, explicação dos dispositivos legais, alertas de prova e exercícios no formato certo ou errado, conforme o padrão de cobrança em concursos públicos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossos trabalhos. Lei Orgânica do Município de Santo André. Fundamentos do Município de Santo André. Objeto da Lei Orgânica. Quando a Lei Orgânica do Município de Santo André é mencionada em edital, não se trata de um simples diploma normativo local, mas da norma fundamental que estrutura juridicamente o município. A Lei Orgânica ocupa, no plano municipal, posição equivalente à de uma Constituição, organizando o poder, delimitando competências e vinculando toda a atuação estatal local. O erro comum em prova é tratar a lei orgânica como mera lei administrativa. Essa leitura é incorreta. A lei orgânica organiza o município como ente federativo, define sua estrutura político-administrativa e estabelece regras obrigatórias para o poder executivo, o poder legislativo, a administração direta, a administração indireta e os agentes públicos. Para a banca, compreender o objeto da lei orgânica significa reconhecer que ela não é acessória nem subordinada às leis ordinárias municipais. Ao contrário, todas as leis municipais devem respeitar seus comandos. Quando uma questão afirmar que a lei orgânica apenas regulamenta serviços ou detalha políticas públicas, o item estará errado. Resumo do ponto: lei orgânica como norma fundamental, função estruturante, vinculação de todos os poderes e órgãos, hierarquia superior às leis municipais ordinárias. Autonomia municipal. A lei orgânica afirma o município de Santo André como ente dotado de autonomia. Esse conceito é central e recorrente em prova. Autonomia municipal significa capacidade de autogoverno, auto-organização, auto-administração e autogestão financeira, sempre dentro dos limites fixados pelo ordenamento jurídico. A autonomia política manifesta-se na eleição de seus representantes e na organização de seus órgãos.
A autonomia administrativa refere-se à organização e execução dos serviços públicos de interesse local. A autonomia financeira decorre da competência para instituir, arrecadar e aplicar seus recursos, conforme o orçamento municipal. A banca explora, de forma recorrente, a confusão entre autonomia e soberania. O município não é soberano. Ele integra a federação. Sempre que a assertiva atribuir soberania ao município, estará incorreta. Autonomia é poder derivado e limitado, soberania é poder supremo, atributo exclusivo do Estado brasileiro. Resumo do ponto: autonomia política, administrativa e financeira, limites jurídicos, distinção absoluta entre autonomia e soberania. Finalidades do município. A lei orgânica define as finalidades do município como norteadoras de toda a atuação administrativa e política. O município existe para promover o bem-estar da população, assegurar o desenvolvimento social, econômico e urbano e garantir a adequada prestação dos serviços públicos. Em prova, é comum a tentativa de confundir finalidade com competência. Finalidade é o objetivo da atuação estatal, competência é o poder jurídico para agir. Quando a banca descreve objetivos amplos e os chama de competências, o item tende a estar errado. As finalidades orientam a interpretação dos atos administrativos e das políticas públicas municipais. Elas funcionam como parâmetro de legitimidade da atuação estatal local. Resumo do ponto: bem-estar da população, desenvolvimento social, econômico e urbano, finalidade como objetivo, não como competência. Princípios fundamentais da administração municipal. A administração pública municipal submete-se aos princípios previstos na lei orgânica. Esses princípios não possuem caráter programático ou facultativo. Eles vinculam todos os órgãos, entidades e agentes públicos. O descumprimento de princípios administrativos gera ilegalidade do ato e pode ensejar responsabilização. Em prova, sempre que a assertiva relativizar a obrigatoriedade dos princípios ou restringir sua aplicação apenas a determinado órgão, o item estará incorreto. A banca costuma associar violação de princípios à nulidade do ato administrativo e responsabilização funcional, o que está em consonância com a lógica da lei orgânica. Resumo do ponto: princípios como normas obrigatórias, vinculação de toda a administração, nulidade e responsabilização em caso de violação. Síntese. A lei orgânica é a norma fundamental do município. O município é ente federativo dotado de autonomia, não de soberania. A autonomia manifesta-se nas dimensões política, administrativa e financeira. As finalidades orientam a atuação municipal. Os princípios administrativos vinculam todos os agentes e órgãos. Questões: modelo certo ou errado. 1. A Lei Orgânica do Município de Santo André possui natureza equivalente à de uma Constituição Municipal, vinculando todos os poderes e órgãos locais. Certo. Trata-se da norma fundamental do município. 2. A Lei Orgânica Municipal limita-se a regulamentar serviços públicos, possuindo hierarquia inferior às leis ordinárias municipais. Errado. As leis ordinárias devem respeitar a lei orgânica. 3. A autonomia municipal confere ao município soberania para legislar independentemente do ordenamento jurídico nacional. Errado. Autonomia não se confunde com soberania. 4. A autonomia financeira do município decorre da competência para instituir tributos e gerir o próprio orçamento. Certo.
5. As finalidades do município correspondem às competências administrativas e legislativas previstas na lei orgânica. Errado. Finalidade é objetivo, não poder jurídico. 6. A promoção do bem-estar da população constitui finalidade da atuação municipal. Certo. 7. Os princípios da administração pública municipal possuem aplicação restrita ao poder executivo. Errado. Vinculam todos os poderes e órgãos. 8. A violação de princípios administrativos pode acarretar nulidade do ato e responsabilização do agente público. Certo. Direitos e garantias fundamentais no âmbito municipal. Direitos do cidadão no município. Quando a lei orgânica trata dos direitos do cidadão no âmbito municipal, ela desloca a análise para a esfera concreta da vida local. Não se trata de repetir direitos em abstrato, mas de afirmar deveres jurídicos do município perante quem vive em seu território. O cidadão é titular de direitos que devem ser respeitados e promovidos pela atuação administrativa municipal. O erro recorrente em prova é afirmar que os direitos do cidadão dependem exclusivamente de políticas discricionárias do executivo. Essa leitura é incorreta. A lei orgânica impõe deveres positivos ao município, vinculando a atuação administrativa à garantia desses direitos. Sempre que a banca sugerir que o município pode escolher se assegura ou não direitos previstos na lei orgânica, o item estará errado. Os direitos do cidadão funcionam como limite e como finalidade da atuação municipal. Eles orientam a interpretação dos atos administrativos e condicionam a validade das políticas públicas locais. Resumo do ponto: direitos do cidadão como comandos vinculantes, dever jurídico do município, vedação à discricionariedade absoluta, parâmetro de validade da atuação municipal. Deveres do poder público municipal. A lei orgânica estabelece deveres específicos ao poder público municipal. Esses deveres não são recomendações políticas, mas obrigações jurídicas impostas aos órgãos e agentes municipais. O município deve agir para garantir direitos, assegurar serviços públicos e promover o interesse público local. Em prova, a banca costuma explorar a confusão entre dever e faculdade administrativa. Sempre que a assertiva tratar deveres legais como meras opções de gestão, o item tende a estar errado. O poder público municipal atua vinculado à lei orgânica, e o descumprimento de seus deveres pode gerar responsabilização. Outro ponto explorado é a tentativa de restringir os deveres apenas ao poder executivo. Essa leitura também é incorreta. Os deveres alcançam todo o poder público municipal, compreendendo o executivo, legislativo e administração direta e indireta, conforme a lei orgânica. Resumo do ponto: deveres como obrigações jurídicas, atuação vinculada. Responsabilização por omissão, abrangência de todo o poder público municipal. Participação popular e controle social. A participação popular é tratada pela lei orgânica como elemento estruturante da gestão municipal. O cidadão não é apenas destinatário da ação estatal, mas sujeito ativo no acompanhamento, fiscalização e controle das atividades do município. A banca cobra a compreensão de que participação popular e controle social não se confundem com ingerência direta na administração. O cidadão participa e fiscaliza, mas não substitui os órgãos legalmente constituídos. Sempre que a assertiva atribuir à participação popular poder de decisão administrativa direta fora das hipóteses legais, o item estará errado.
O controle social reforça a transparência, a legitimidade dos atos administrativos e a responsabilização dos agentes públicos. Ele integra o sistema de controle da administração municipal previsto na Lei Orgânica. Resumo do ponto: participação como princípio estruturante, fiscalização e controle, distinção entre controle social e gestão direta, reforço da transparência e da legitimidade administrativa. Síntese: os direitos do cidadão vinculam a atuação do município, os deveres do poder público municipal são obrigações jurídicas, não há discricionariedade para descumprir direitos ou deveres legais. A participação popular integra a gestão municipal, o controle social reforça a transparência e a responsabilização. Questões: modelo certo ou errado? 1. Os direitos do cidadão previstos na Lei Orgânica do Município de Santo André vinculam a atuação da administração pública municipal. Certo. Tratam-se de comandos obrigatórios impostos ao município. 2. A garantia dos direitos do cidadão no âmbito municipal depende exclusivamente da conveniência política do Poder Executivo. Errado. Os direitos previstos na Lei Orgânica impõem deveres jurídicos ao município. 3. Os deveres do poder público municipal alcançam apenas os órgãos do Poder Executivo. Errado. Alcançam todo o poder público municipal. 4. O descumprimento dos deveres impostos pela Lei Orgânica pode gerar responsabilização dos agentes públicos. Certo. 5. A participação popular autoriza o cidadão a substituir diretamente os órgãos municipais na tomada de decisões administrativas. Errado. Participação e controle não se confundem com gestão direta. 6. A participação popular e o controle social integram o sistema de fiscalização da administração municipal. Certo. 7. O controle social previsto na Lei Orgânica tem como efeito o fortalecimento da transparência administrativa. Certo. 8. A participação popular possui caráter meramente simbólico, sem relevância jurídica para a atuação municipal. Errado. Trata-se de elemento estruturante da gestão municipal. Organização político-administrativa do município. Município como ente federativo. A Lei Orgânica reconhece o município como ente integrante da federação. Esse reconhecimento tem efeito jurídico direto na organização do poder local e na distribuição de competências. O município não atua por delegação do Estado ou da União, mas como pessoa política dotada de autonomia própria. Em prova, é recorrente a tentativa de reduzir o município a mera circunscrição administrativa. Essa leitura está errada. O município possui posição constitucional própria, com capacidade de autogoverno, autoadministração e auto-organização, nos limites do ordenamento jurídico. A banca também explora a distinção entre ente federativo e ente soberano. O município integra a federação, mas não possui soberania. Sempre que a assertiva atribuir soberania ao município, o item estará incorreto. Resumo do ponto: município como ente federativo, posição constitucional própria, autonomia com limites, distinção entre autonomia e soberania. Distrito, bairro e organização territorial. A organização territorial do município é disciplinada pela Lei Orgânica. O território municipal pode ser organizado em distritos, observadas as regras legais. Os distritos integram a estrutura administrativa do município e não possuem personalidade jurídica própria.
Os bairros constituem divisões urbanas destinadas à organização administrativa, ao planejamento e à prestação de serviços públicos. Em prova, é comum a confusão entre distrito e ente político autônomo. Essa confusão leva ao erro. Distrito e bairro não possuem autonomia política nem administrativa própria. A organização territorial serve à racionalização da administração municipal, ao planejamento urbano e à descentralização administrativa, sem romper a unidade do município. Resumo do ponto: território municipal, distritos como divisões administrativas, inexistência de personalidade jurídica, bairros como unidades de organização urbana. Competências gerais do município. A Lei Orgânica estabelece as competências gerais do município, que orientam sua atuação administrativa e legislativa. Essas competências definem os limites e as possibilidades de ação do poder municipal no atendimento ao interesse local. Em prova, a banca frequentemente confunde competência com finalidade. Competência é poder jurídico para agir, finalidade é o objetivo da atuação estatal. Sempre que a assertiva tratar competências como miras objetivos ou intenções políticas, o item tende a estar errado. As competências gerais funcionam como base para a atuação do município e para a interpretação dos atos administrativos e normativos. A atuação fora das competências legais configura ilegalidade. Resumo do ponto: competência como poder jurídico, distinção entre competência e finalidade, atuação vinculada aos limites legais, ilegalidade por extrapolação de competência. Síntese: o município integra a federação como ente autônomo. Autonomia municipal não se confunde com soberania. O território municipal pode ser organizado em distritos. Distritos e bairros não possuem personalidade jurídica. As competências gerais delimitam a atuação municipal. Questões: modelo certo ou errado? 1. O município de Santo André integra a Federação Brasileira como ente dotado de autonomia política, administrativa e financeira. Certo. 2. A condição de ente federativo confere ao município soberania para legislar sem limites. Errado. O município não é soberano. 3. Os distritos municipais possuem personalidade jurídica própria e autonomia política. Errado. Distritos são divisões administrativas. 4. Os bairros constituem unidades de organização urbana e administrativa do município. Certo. 5. A organização territorial do município visa a descentralização administrativa e ao planejamento urbano. Certo. 6. As competências gerais do município correspondem aos objetivos políticos que orientam a atuação administrativa. Errado. Competência é poder jurídico, não objetivo. 7. A atuação municipal fora das competências previstas na Lei Orgânica configura ilegalidade. Certo. 8. A existência de distritos rompe a unidade político-administrativa do município. Errado. O município permanece uno. Organização político-administrativa do município. Município como ente federativo. A Lei Orgânica reconhece o município como ente integrante da federação. Esse reconhecimento tem efeito jurídico direto na organização do poder local e na distribuição de competências. O município não atua por delegação do Estado ou da União, mas como pessoa política dotada de autonomia própria. Em prova, é recorrente a tentativa de reduzir o município a mera circunscrição administrativa. Essa leitura está errada. O município possui posição constitucional própria,
com capacidade de autogoverno, autoadministração e auto-organização, nos limites do ordenamento jurídico. A banca também explora a distinção entre ente federativo e ente soberano. O município integra a federação, mas não possui soberania. Sempre que a assertiva atribuir soberania ao município, o item estará incorreto. Resumo do ponto: município como ente federativo, posição constitucional própria, autonomia com limites, distinção entre autonomia e soberania. Distrito, bairro e organização territorial. A organização territorial do município é disciplinada pela lei orgânica. O território municipal pode ser organizado em distritos, observadas as regras legais. Os distritos integram a estrutura administrativa do município e não possuem personalidade jurídica própria. Os bairros constituem divisões urbanas destinadas à organização administrativa, ao planejamento e à prestação de serviços públicos. Em prova, é comum a confusão entre distrito e ente político autônomo. Essa confusão leva ao erro. Distrito e bairro não possuem autonomia política nem administrativa própria. A organização territorial serve à racionalização da administração municipal, ao planejamento urbano e à descentralização administrativa, sem romper a unidade do município. Resumo do ponto: território municipal, distritos como divisões administrativas, inexistência de personalidade jurídica, bairros como unidades de organização urbana. Competências gerais do município. A lei orgânica estabelece as competências gerais do município, que orientam sua atuação administrativa e legislativa. Essas competências definem os limites e as possibilidades de ação do poder municipal no atendimento ao interesse local. Em prova, a banca frequentemente confunde competência com finalidade. Competência é poder jurídico para agir, finalidade é o objetivo da atuação estatal. Sempre que a assertiva tratar competências como miras objetivos ou intenções políticas, o item tende a estar errado. As competências gerais funcionam como base para a atuação do município e para a interpretação dos atos administrativos e normativos. A atuação fora das competências legais configura ilegalidade. Resumo do ponto: competência como poder jurídico, distinção entre competência e finalidade, atuação vinculada aos limites legais, ilegalidade por extrapolação de competência. Síntese: o município integra a federação como ente autônomo. Autonomia municipal não se confunde com soberania. O território municipal pode ser organizado em distritos. Distritos e bairros não possuem personalidade jurídica. As competências gerais delimitam a atuação municipal. Questões: modelo certo ou errado? 1. O município de Santo André integra a Federação Brasileira como ente dotado de autonomia política, administrativa e financeira. Certo. 2. A condição de ente federativo confere ao município soberania para legislar sem limites. Errado. O município não é soberano. 3. Os distritos municipais possuem personalidade jurídica própria e autonomia política. Errado. Distritos são divisões administrativas. 4. Os bairros constituem unidades de organização urbana e administrativa do município. Certo. 5. A organização territorial do município visa a descentralização administrativa e ao planejamento urbano. Certo. 6. As competências gerais do município correspondem aos objetivos políticos que orientam a atuação administrativa. Errado. Competência é poder jurídico, não objetivo.
7. A atuação municipal fora das competências previstas na lei orgânica configura ilegalidade. Certo. 8. A existência de distritos rompe a unidade político-administrativa do município. Errado. O município permanece uno. Competências do município de Santo André. Competências comuns. A lei orgânica prevê competências exercidas pelo município em cooperação com outros entes federativos. As competências comuns caracterizam-se pela atuação conjunta, sem exclusividade, voltada à consecução de interesses que transcendem um único nível de governo. Em prova, é recorrente a tentativa de tratar competência comum como competência exclusiva. Essa leitura é incorreta. Competência comum não exclui a atuação de outros entes, nem autoriza o município a afastar a cooperação institucional prevista no ordenamento jurídico. As competências comuns exigem atuação coordenada e respeito às atribuições dos demais entes, sob pena de violação ao Pacto Federativo. Resumo do ponto: competência comum como atuação compartilhada, inexistência de exclusividade, necessidade de cooperação, respeito ao Pacto Federativo. Competências privativas. A lei orgânica estabelece competências privativas do município, ou seja, aquelas exercidas de forma exclusiva no âmbito do interesse local. Essas competências integram o núcleo essencial da autonomia municipal. Em prova, a banca costuma explorar a confusão entre competência privativa e competência delegada. Competência privativa não decorre de delegação de outro ente, mas de atribuição própria do município. Sempre que a assertiva indicar que a competência privativa depende de autorização externa, o item estará errado. A atuação municipal nas competências privativas deve observar os limites legais e constitucionais, sem extrapolação de matéria ou invasão de esfera alheia. Resumo do ponto: competência privativa como atribuição exclusiva, vínculo com o interesse local, inexistência de delegação, observância de limites jurídicos. Competências administrativas e legislativas. A lei orgânica distingue competências administrativas e legislativas. As competências administrativas referem-se à execução de políticas públicas, à gestão de serviços e à prática de atos administrativos. As competências legislativas dizem respeito à edição de normas no âmbito municipal. Em prova, é comum a tentativa de confundir execução administrativa com função legislativa. Essa confusão conduz ao erro. Executar políticas públicas não se confunde com legislar, assim como legislar não implica executar diretamente. As competências administrativas e legislativas devem ser exercidas dentro da esfera municipal, respeitando a hierarquia normativa e os limites materiais estabelecidos pela lei orgânica. Resumo do ponto: distinção entre administrar e legislar, execução versus normatização, atuação dentro da esfera municipal, respeito aos limites legais. Limites da atuação municipal. A lei orgânica impõe limites claros à atuação do município. A competência municipal não é ilimitada. O município deve atuar dentro do interesse local e respeitar as competências dos demais entes federativos. Em prova, a banca explora extrapolações indevidas, atribuindo ao município poderes que não lhe pertencem. Sempre que é assertiva ampliar a competência municipal para além dos limites legais, o item tende a estar errado. A atuação fora dos limites legais configura ilegalidade e pode gerar nulidade do ato e responsabilização do agente público.
Resumo do ponto: competência limitada, atuação vinculada ao interesse local, vedação à extrapolação, ilegalidade e responsabilização. Síntese: o município exerce competências comuns em cooperação com outros entes. As competências privativas são exclusivas do município, competências administrativas diferem das legislativas, a atuação municipal está sujeita a limites legais, extrapolar competência gera ilegalidade. Questões: modelo certo ou errado? 1. As competências comuns do município de Santo André caracterizam-se pela atuação compartilhada com outros entes federativos. Certo. 2. O exercício de competência comum exclui a atuação da União e do Estado. Errado. A competência comum não é exclusiva. 3. As competências privativas do município decorrem de delegação do Estado. Errado. São atribuições próprias do município. 4. As competências administrativas referem-se à execução de políticas públicas e à gestão de serviços. Certo. 5. As competências legislativas municipais consistem na edição de normas no âmbito do município. Certo. 6. Executar políticas públicas e legislar são funções equivalentes no âmbito municipal. Errado. São funções distintas. 7. A atuação do município fora dos limites de sua competência legal configura ilegalidade. Certo. 8. O município pode atuar livremente fora do interesse local desde que haja conveniência administrativa. Errado. A atuação deve respeitar os limites legais. Bens do município. Classificação dos bens municipais. A Lei Orgânica disciplina os bens pertencentes ao município e estabelece sua classificação jurídica. Os bens municipais integram o patrimônio público e estão sujeitos a regime jurídico próprio, distinto do regime dos bens privados. Em prova, é comum a tentativa de tratar os bens municipais como se estivessem integralmente submetidos ao direito privado. Essa leitura é incorreta. Os bens do município, ainda que possam ser administrados com critérios de eficiência, submetem-se às regras de direito público previstas na Lei Orgânica. A correta compreensão da classificação dos bens municipais é essencial, pois dela decorrem consequências quanto ao uso, à administração, à proteção e à possibilidade de alienação. Resumo do ponto: bens municipais como patrimônio público, regime jurídico próprio, distinção em relação aos bens privados, relevância da classificação jurídica. Bens de uso comum, uso especial e dominicais. A Lei Orgânica classifica os bens municipais em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Essa classificação não é meramente teórica, mas produz efeitos jurídicos diretos. Os bens de uso comum do povo destinam-se à utilização geral da coletividade. Em regra, são bens afetados à finalidade pública e submetidos a regime de proteção. Os bens de uso especial são aqueles destinados à prestação de serviços públicos ou ao funcionamento da administração. Os bens dominicais integram o patrimônio disponível do município. Em prova, a banca explora a confusão entre afetação e disponibilidade. Bens de uso comum e de uso especial são bens afetados a uma finalidade pública. Já os bens dominicais não possuem afetação específica e, por isso, admitem maior liberdade de gestão, observados os limites legais. Resumo do ponto: tríplice classificação dos bens, bens afetados e não afetados,
uso comum e uso especial como bens vinculados à finalidade pública, bens dominicais como patrimônio disponível. Alienação, aquisição e administração dos bens. A Lei Orgânica estabelece regras para a alienação, aquisição e administração dos bens municipais. A gestão do patrimônio público não é livre nem discricionária, estando sujeita aos princípios e limites legais. Em prova, é recorrente a tentativa de afirmar que todos os bens municipais podem ser livremente alienados. Essa assertiva é incorreta. A possibilidade de alienação depende da natureza do bem, de sua classificação e do atendimento às exigências legais previstas na Lei Orgânica. A administração dos bens municipais deve observar o interesse público, a legalidade e a finalidade do bem. O uso indevido, a alienação irregular ou a má gestão do patrimônio público podem gerar nulidade do ato e responsabilização do agente público. Resumo do ponto: gestão patrimonial vinculada à lei, alienação condicionada à natureza do bem, aquisição e administração submetidas ao interesse público, responsabilização por irregularidades. Síntese: os bens municipais integram o patrimônio público, submetem-se a regime jurídico próprio, classificam-se em uso comum, uso especial e dominicais. Bens afetados diferem de bens disponíveis. A alienação e a administração dos bens dependem de previsão legal. Questões: modelo certo ou errado? 1. Os bens pertencentes ao município de Santo André integram o patrimônio público e submetem-se a regime jurídico próprio. Certo. 2. Todos os bens municipais estão sujeitos exclusivamente ao regime de direito privado. Errado. Predomina o regime de direito público. 3. Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial são considerados bens afetados a uma finalidade pública. Certo. 4. Os bens dominicais caracterizam-se pela inexistência de afetação específica a serviço ou uso público. Certo. 5. A classificação dos bens municipais não produz efeitos jurídicos relevantes. Errado. A classificação define regime de uso, proteção e alienação. 6. A alienação de bens municipais pode ocorrer livremente, independentemente da natureza do bem. Errado. Depende da classificação e dos limites legais. 7. A administração dos bens municipais deve observar o interesse público e os princípios previstos na Lei Orgânica. Certo. 8. A alienação irregular de bens municipais pode gerar nulidade do ato e responsabilização do agente público. Certo. Administração Pública Municipal. Princípios da administração pública. A Lei Orgânica submete a administração pública municipal aos princípios que regem a atuação administrativa. Esses princípios possuem natureza jurídica obrigatória e vinculam todos os órgãos, entidades e agentes públicos do município. Em prova, é comum a tentativa de tratar os princípios como diretrizes genéricas ou valores políticos. Essa leitura é incorreta. Os princípios administrativos funcionam como normas jurídicas, cuja violação compromete a validade do ato administrativo. A banca costuma associar o descumprimento de princípios à nulidade do ato e à responsabilização do agente público. Sempre que a assertiva relativizar a obrigatoriedade dos princípios ou limitar sua incidência a determinado setor da administração, o item estará errado. Resumo do ponto: princípios como normas jurídicas obrigatórias, vinculação de toda a administração, nulidade do ato por violação de princípios, responsabilização do agente público. Administração direta e indireta.
A lei orgânica organiza a administração pública municipal indireta e indireta. A administração direta é composta pelos órgãos que integram a estrutura central do município, responsáveis pela execução imediata das funções administrativas. A administração indireta é formada por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, criadas para desempenhar atividades administrativas específicas. Apesar da autonomia administrativa, essas entidades permanecem vinculadas ao município. Em prova, a banca explora a confusão entre autonomia e independência. A administração indireta não é independente. Ela integra a estrutura administrativa municipal e submete-se à supervisão do poder público. Resumo do ponto: administração direta como estrutura central, administração indireta como descentralização administrativa, autonomia sem independência, vinculação ao município. Entidades da administração indireta. A lei orgânica prevê a existência de entidades integrantes da administração indireta municipal. Essas entidades são criadas por lei específica e possuem personalidade jurídica própria. Em prova, é comum a tentativa de afastar as entidades da administração indireta do regime jurídico público. Essa leitura é incorreta. Embora possuam personalidade própria, essas entidades estão sujeitas aos princípios da administração pública e ao controle do poder público municipal. A banca costuma cobrar a noção de que a criação, organização e extinção dessas entidades dependem de previsão legal, não sendo fruto de ato discricionário isolado do executivo. Resumo do ponto: entidades com personalidade jurídica própria, criação por lei, submissão aos princípios administrativos, controle e vinculação ao poder público municipal. Responsabilidade administrativa. A lei orgânica impõe responsabilidade administrativa aos agentes públicos municipais pelos atos praticados no exercício de suas funções. Essa responsabilidade decorre da violação de deveres funcionais, princípios administrativos ou normas legais. Em prova, a banca explora a ideia equivocada de que a responsabilidade administrativa exige necessariamente a ocorrência de dano material. Essa afirmação é incorreta. A responsabilidade pode decorrer da simples ilegalidade ou da violação de princípios. A responsabilização administrativa não exclui outras esferas de responsabilidade, quando cabíveis, conforme previsto na lei orgânica. Resumo do ponto: responsabilidade por atos funcionais, violação de deveres e princípios, independência das esferas de responsabilização, possibilidade de sanção sem dano material. Síntese. A administração pública municipal submete-se a princípios obrigatórios. Princípios administrativos possuem natureza jurídica. A administração organiza-se indireta e indireta. Entidades da administração indireta possuem autonomia sem independência. A violação de deveres pode gerar responsabilidade administrativa. Questões: modelo certo ou errado? 1. Os princípios da administração pública municipal possuem natureza jurídica obrigatória e vinculam todos os agentes públicos. Certo. 2. Os princípios administrativos têm caráter meramente orientador, sem impacto na validade dos atos administrativos. Errado. A violação compromete a validade do ato. 3. A administração direta integra a estrutura central do município. Certo. 4. A administração indireta é composta por entidades independentes e desvinculadas do poder público municipal. Errado. Há autonomia, mas não independência.
5. As entidades da administração indireta municipal possuem personalidade jurídica própria. Certo. 6. A criação de entidades da administração indireta pode ocorrer por ato exclusivo do prefeito, independentemente de lei. Errado. Depende de previsão legal. 7. A responsabilidade administrativa do agente público exige, necessariamente, a ocorrência de dano material errado. Pode decorrer da violação de deveres ou princípios. 8. A responsabilização administrativa pode coexistir com outras formas de responsabilidade, quando cabíveis. Certo. Despedida. Se esta aula contribuiu para esclarecer o conteúdo e aproximar você da posse, isso já demonstra que está no caminho certo. Lembre-se de que este tema não está isolado. Logo abaixo, você encontra os demais conteúdos organizados para este concurso, pensados para conduzir seus estudos de forma progressiva, estratégica e alinhada ao padrão de cobrança das bancas que atuam em concursos municipais. Seguir essa sequência faz diferença real no resultado final. Também está disponível, na descrição, a apostila em PDF da disciplina Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, voltada especificamente para o concurso da CRAISA, pelo valor simbólico de R$ 15. É um material completo, estruturado e revisado, exatamente o que está sendo trabalhado ao longo das aulas. Ter esse PDF em mãos significa ganhar organização, evitar lacunas e estudar com segurança até o dia da prova. Se este conteúdo está ajudando você, compartilhe com outros concurseiros e fortaleça este projeto. Estudar com método, constância e material correto é o que transforma esforço em aprovação. Muito obrigado. Que Deus o abençoe e conduza seus passos até a posse. Amém. Professor Kennedy Santos.